aliança. Introdução. Ergam-se, como leões que despertam em números indestrutíveis. Joguem ao chão suas correntes, como orvalho que em seu sono cairá sobre vocês. São muitos, eles são poucos. Percy Bysshe Shelley, A Máscara da Anarquia, 1819. Eu li o seu discurso dúzias de vezes, Mick. Não dá pra usar. Tudo bem, podemos falar de autogoverno e de liberdade, da tirania e da dignidade do homem/mulher trabalhadora, e os cabeças quentes iriam adorar, como sempre fazem. Não estou dizendo que não precisamos dessas coisas. Mas não podemos esquecer que é só marketing. Uma embalagem bonita. Isso não basta. Se nós vamos fazer a aliança de sistemas independentes acontecer, vamos precisar de mais do que discursos dramáticos de um herói de guerra. Precisamos mostrar para o povo que essa coisa vai dar certo. Quero planos de gastos, previsões de dividendos, relatórios de cartógrafos. Eu quero dados que façam as pessoas não precisarem acreditar. O povo está cansado e abatido. Eles foram iludidos muitas vezes, pelos dois lados. Então vamos tentar não vender nenhum sonho. Está na hora de acordar. Comunicação privada de Meredith Argenta Mick-Turner, fundadores da Aliança. A Aliança é a mais jovem das 3 superpotências da galáxia e talvez seja melhor definida em termos do que ela escolheu não ser. Ela rejeita tanto o capitalismo extremo da Federação e a hierarquia rígida do Império, optando por uma terceira via de associação voluntária para benefício mútuo. O desejo de ser livre de interferências, tanto de ameaças externas e burocracia interna, foi a principal motivação para a fundação da Aliança, e está registrado em seu contrato social. Os governos dos sistemas integrantes têm a maior autonomia possível para criar suas próprias leis e administrar suas próprias questões. Os direitos à autodeterminação política e à autoexpressão cultural são essenciais para a aliança, mas ainda não se sabe se isso resultará em uma harmonia estável ou em uma cacofonia de vozes dissidentes. Todos os membros da aliança sabem que já existiram outras alianças no passado, várias vezes, e todas desabaram. A Aliança. Histórico. Eiliof foi colonizado. O recipiente em que a aliança foi forjada foi Eiliof, um sistema tão rico em recursos gasosos e minerais que os primeiros cartógrafos o consideraram um Eldorado estelar. Quando a Federação estabeleceu sua primeira colônia em Eiliof 5b, em 2452, deram ao planeta o nome pouco grandioso de Panetone, pois os depósitos minerais ficavam sobre o solo argiloso como uvas passas em um bolo. Mais tarde, comentou-se com ressentimento de que o mundo recebeu um nome adequado, porque todos queriam um pedaço. Um conflito sobre direitos de mineração atraiu as superpotências. A prosperidade de Eiliof logo atraiu corporações ansiosas para apoiar o sistema em desenvolvimento, em troca de uma parte dos lucros. Uma disputa sobre direitos avançou rapidamente para o conflito armado, levando o Império a despachar uma força militar, ostensivamente para a proteção dos colonos. A Federação também enviou naves, mas como resposta a um pedido de ajuda das corporações. Incapaz de enfrentar diretamente as naves federais sem causar uma guerra, o Império encorajou secretamente os colonos de Eiliof a renunciar à Federação e aceitar a proteção imperial, permitindo assim que o Império enfrentasse as forças federais de ocupação por simpatia à vontade do povo. Esse ficou marcado como o primeiro de vários incidentes onde o povo de Eiliof foi usado para avançar os planos de outra potência. Insurreição patrocinada pela Federação. Em 2530, a Federação agiu para minar o controle imperial sobre Eiliof, explorando o ressentimento local contra o governador. Secretamente, apoiou atos de protesto e vandalismo e, então, quando as represálias imperiais inevitáveis ocorreram, alimentou as chamas da inquietação social. Um movimento terrorista chamado de boleiros surgiu e as atrocidades aumentaram. Nos anos seguintes, ocorreu uma série de guerras indiretas, demoradas e degradantes,
e campanhas cínicas de propaganda enquanto as forças federais, imperiais e corporativas competiam por Eliof. O sistema realizou uma tentativa ineficaz de estabelecer sua independência em 2617, resultando em uma breve cooperação entre o Império e a Federação, pois nenhum deles estava disposto a permitir isso. A Revolução. No início do quarto milênio, tanto a Federação quanto o Império tinham uma presença no sistema Eliof. Panettone, agora conhecido como Gordon World, era um protetorado federal, enquanto o Império havia realizado experimentos de terraformação no mundo de New California e também tinha plataformas de mineração de gases no sistema. As corporações federais que abasteciam New California haviam aumentado os preços de seus produtos várias vezes nos anos anteriores e, quando impuseram um novo aumento de preços, os habitantes do planeta rebelaram-se. Na insurreição que se seguiu, os rebeldes tomaram o controle das naves disponíveis e partiram rumo às plataformas de mineração de gases, onde atacaram os funcionários das corporações. Alarmados, o Império e a Federação deslocaram naves para eliminar a rebelião, mas foram vencidos por uma força improvisada composta por caças de Eliof e, crucialmente, voluntários dos sistemas independentes mais próximos. Nem o Império nem a Federação conseguiram se estabelecer, e eventualmente, as duas forças tiveram que recuar. O Império enfrentou muitos problemas logísticos com uma luta tão longe de casa, enquanto os esforços da Federação foram atrapalhados pela simpatia do público para com os rebeldes. Uma aliança foi negociada. A vitória em Eliof provou que os sistemas independentes, trabalhando juntos, poderiam enfrentar as superpotências. Coube ao piloto Mick Turner e à cientista Meredith Argent aproveitar a onda de sentimento público e propor uma aliança permanente, sob cuja égide os sistemas independentes poderiam desfrutar de liberdade da interferência imperial e federal. A aliança foi fundada em 3230 e nas décadas seguintes expandiu sua participação a mais de 20 sistemas, alguns que abandonaram a Federação e o Império, outros que se declaravam independentes. A Aliança. Sociedade. Vários mundos, poucas regras, sem suzeranos. Os termos de participação da Aliança são projetados para unir os sistemas integrantes com laços fortes e diretos que permitam a maior autodeterminação possível. A participação garante a prosperidade mútua, com a garantia do livre comércio, e a segurança, com a força de defesa da Aliança, ao mesmo tempo que deixa as questões de governo a cargo dos membros individuais. A Assembleia da Aliança age como comitê central de arbitragem, ajudando a resolver disputas entre os sistemas participantes. Também supervisiona acordos formais entre os membros, como tratados, metas de pesquisa e políticas acordadas mutuamente. Como a nenhum sistema é permitido ter mais influência do que aos outros, a Assembleia frequentemente fica atolada em negociatas sem fim. Fazer com que ela chegue a qualquer acordo é uma tarefa muito comparada a arrebanhar ling-langs, carnívoros do sistema Aquenar conhecidos por seu mau humor. Um corpo de servidores civis, que não se envolvem na política, gerenciam o trabalho administrativo do dia a dia que permite que a aliança funcione. A autonomia condicional para os sistemas participantes. Os membros da aliança devem assinar e defender um código de direitos humanos e ter um governo eleito democraticamente. Os cidadãos de qualquer Estado-membro têm o direito à liberdade de movimento e residência em qualquer outro Estado-membro. Além disso, todos os sistemas participantes são obrigados a oferecer assistência militar imediata a qualquer outro membro, se necessário. A Aliança. Poder militar. A força de defesa da Aliança. Embora cada sistema participante da Aliança mantenha sua própria marinha, todos os membros devem fornecer naves e tripulações para a força de defesa da Aliança. Esse grupo de resposta rápida costuma permanecer no espaço da Aliança,
e suas tarefas variam de fornecer assistência militar a sistemas sob ataque, a evacuar assentamentos atingidos por desastres naturais. Um conselho de almirantes com 6 membros supervisiona a Força de Defesa da Aliança. Ele responde à Assembleia, mas não precisa de sua autorização antes de entrar em ação. Essa liberdade de tomada de decisão evita que ações militares urgentes sejam retardadas por debates tediosos. A aliança. Cultura e valores. Cooperação, ajuda mútua, tolerância e respeito. Os valores que unem os sistemas da aliança também são verdadeiros no nível interpessoal. Assim como os diferentes mundos da aliança reconhecem formalmente a legitimidade e valor dos demais, os indivíduos em geral relutam para demonstrar preconceito contra os outros e se unem para ajudar os realmente necessitados. Diversidade é força. Os membros da aliança não são obrigados a aceitar o que consideram ser a saturação corporativa da cultura federal ou a postura obcecada por status imperiais. Os sistemas individuais são encorajados a preservar e celebrar suas próprias identidades culturais. Essa abordagem resulta em uma grande variedade de produção artística, literária e dramática. Liberdade de expressão, liberdade de protesto. Uma constante cultural curiosa nos sistemas participantes da aliança é a forma como os cidadãos desfrutam de sua liberdade para reclamar. Eles podem criticar seus governos sem medo de repressão e o fazem com frequência. A experiência prévia com exploradores deixou vários cidadãos cínicos, mas dotados de um certo humor mordaz e uma disposição de aceitar o que a vida traz. A aliança. Relações diplomáticas. A federação. As atitudes da aliança para com a federação variam muito, dependendo se a pergunta é feita sobre o governo ou os cidadãos da federação. O governo é visto como uma relíquia tacanha, incapaz de impedir seu lento declínio rumo à decadência, mas a população em geral é vista com muita compaixão. Um cidadão da aliança, orgulhoso de sua própria emancipação, possivelmente terá uma visão condescendente de um cidadão federal. São caracterizados como trouxas ignorantes que são mantidos saciados por entretenimento de massa e produtos de marca. Porém, isso não é visto como culpa deles. Pelo contrário, acredita-se que a federação e os barões corporativos mantêm deliberadamente o povo nesse estado servil. A aliança está mais interessada em incentivar os sistemas federais a entrar na sua união, vencendo assim a guerra moral, do que em obter vingança pelos crimes do passado. Já houve violência demais. O Império. Para a aliança, o Império é o anátema. Com sua cultura monolítica, sua veneração da opulência, seu desdém pelos direitos humanos e sua tolerância à escravidão, ele está o mais longe possível dos valores da aliança, como respeito mútuo e liberdade da exploração. Ainda assim, vários membros da aliança preferem lidar com o império do que com a federação. A crença comum é de que a federação sempre finge ser algo que não é. Com o império, ao menos, é possível saber com quem se está lidando. Vários cidadãos da aliança veem o surgimento de um movimento progressista dentro do império com cinismo. Todos sabem que o império não é capaz de mudar seus costumes, todo o modelo social imperial é uma imitação do passado. Mesmo assim, algumas pessoas na aliança receberam bem a ascensão da primeira imperador mulher. Pode ser que o edifício não esteja prestes a ruir, mas uma mudança tão profunda não pode ser ignorada.